Olá, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. No programa desta semana, vamos tratar de um distúrbio com implicações emocionais e físicas que está atingindo muita gente no mercado de trabalho. É a síndrome de burnout. E para conhecermos suas causas, seus sintomas e como tratar do problema, nós convidamos o médico psiquiatra Valber Dias Pinto. Dr. Valber, seja muito bem-vindo aqui ao Ponto de Vista. Satisfação tê-lo aqui. Obrigado pelo convite, fico feliz. Dr. Valber, como é que a gente pode definir a síndrome de burnout? Bom, a síndrome ela tem um conjunto de características que estão associadas ao ambiente de trabalho que faz esse indivíduo adoecer. Então, ele perde, por exemplo, o prazer que ele tinha no trabalho dele, né? Um sintoma que às vezes chama de despersonalização. Às vezes ele não se reconhece, eu gostava tanto de fazer isso, já não sente mais, né? O prazer associado ao trabalho vai sendo perdido. E uma coisa que é bem característica, esse indivíduo costuma chegar para atendimento com um sentimento de exaustão. Uma exaustão física, uma exaustão emocional, como se não fosse dar mais conta do que está acontecendo. Então, realmente é uma síndrome complexa e ela está muito associada a fenômenos do trabalho. Nós podemos considerar a síndrome de burnout uma doença? Ela está incluída no que vai ser o nosso CID-11, né? Não como um código de doença, mas um código de um fenômeno associado ao trabalho. Mas ela tem implicações diretas com doenças. Então, ainda que ela não seja considerada uma doença, ela é uma síndrome, ela tem alguns sintomas, mas ela é fator de risco e ela vem associada com doenças, sim. Isso aí, qualquer profissional, somente da área da saúde e em saúde mental, vai ser capaz de identificar essas condições. Né? Agora, é um consenso entre os profissionais de saúde de que a síndrome de burnout, ela é uma doença e tem que ser tratada como tal? Não é um consenso, né? Então, a própria inclusão desse código próprio na CID-11 é motivo de discussão, né? Tem havido embates nesse sentido, muito pela dificuldade de compreender qual é o papel exato ali do indivíduo, que fenômeno biológico está associado ou que consequências pode causar. Então, é realmente algo que não tem consenso e que a gente precisa sim discutir, já que não há consenso, para compreender o que está sendo colocado em jogo aí. E o que está sendo questionado e que justifica essa falta de consenso? Está muito ligado ao fato de que a síndrome de burnout não tem sintomas, vamos dizer assim, que sejam exclusivos. Isso é verdade, né? Tem sintomas ali que podem aparecer em diversas doenças. Mas também é verdade que ela acontece de maneira regular, a gente encontra em determinados grupos profissionais. Profissionais de saúde, professores, pessoas que prestam serviços de maneira geral. Então, é uma condição que sim, que estão submetidos a uma carga muito grande de cobrança, de estresse. Sim, e de uma demanda que eles não têm controle. Então, acho que a perda da autonomia do indivíduo nessas situações, o professor, por exemplo, durante a pandemia, teve que dar conta do trabalho presencial em determinado momento, do trabalho online, preencher inúmeras planilhas e com o mesmo tempo que ele tinha antes. Uhum. Agora, doutor, hoje, essa síndrome, né, ela está sendo assim bastante debatida, mas ela não é um fenômeno novo, né? Ela já existe há muito tempo, né? Perfeito. O termo mesmo é de 1974, né? Então, o termo já é antigo. E, de alguma forma, quando a gente não tinha esse código, como não tem ainda, porque o CID-11 não foi ainda traduzido oficialmente para a nossa língua, então ele não é validado no Brasil, mas a gente acabava encontrando no CID alguns elementos que pudessem sinalizar que a gente suspeitava disso, né? Então, existe a caracterização antes já era possível. Então, a gente estuda, né, esse assunto. Se você buscar na literatura, você vai encontrar material de 1970, 80, 90. Então, existe um material vasto e continuará tendo, porque esse fenômeno não vai mudar simplesmente porque tem ou não temos um código. Ele existe. Então, não tem como negar que o fenômeno ligado ao trabalho, síndrome de burnout, existe. Mas o senhor diria que antes ele era menos intenso do que se apresenta hoje? Acho que as mudanças que a gente veio vivenciando nas relações de trabalho, né, as mudanças de geração, né,
E agora, né, para arrematar toda essa situação, a pandemia tornou isso muito mais evidente e esse debate inevitável. Vai ser difícil para um trabalhador que esteja, né, sofrendo, né, dessa síndrome de burnout, ele comprovar, porque para fins da Justiça do Trabalho, por exemplo, né, ele vai ter que se fundamentar, né? E ele vai encontrar dificuldades para comprovar que ele sofre desse transtorno junto aí aos profissionais de saúde? Ele vai ter muita dificuldade, isso é verdade. Porque além de procurar um profissional da área da saúde, esse profissional da área de saúde vai ter que fazer o contato com o médico de trabalho, se houver, né, do local onde ele trabalha, para que, conhecendo o ambiente de trabalho, possa, então, fazer a caracterização nos moldes que o Conselho Federal de Medicina exige. É bem verdade que essas normativas do Conselho Federal foram criadas numa época de um CID-10. Talvez agora, com essa discussão e com o CID-11, alguma coisa possa ser revista. Mas o que nós temos de formal é que, além do laudo médico, além da caracterização da síndrome em si, existe uma parte que depende de conhecer o ambiente de trabalho, reconhecer ele como adoecedor. Então, isso torna tudo muito mais complicado. Que fatores o senhor apontaria como causas que podem desencadear essa síndrome de burnout? A gente tem causas ligadas ao trabalho, né? E causas ligadas ao indivíduo. Tem indivíduos que têm realmente uma personalidade que favorece o adoecimento, a forma de lidar com os estressores, de não aceitar suporte, porque o suporte das pessoas, no geral, diminui a percepção de estresse. Então, a forma como ele lida com o estressor modifica. E o ambiente de trabalho, na medida que sobrecarrega o indivíduo, que não dá suporte, né? Então, se você trabalha em um local onde você se sente apoiado, a chance daquele ambiente, por mais que tenha muita demanda, mas você sente que tem suporte de você adoecer, é menor. A sua percepção de estresse vai ser diferente. E os sintomas? Então, os sintomas da síndrome são basicamente esses: a exaustão emocional, a despersonalização e o sentimento de insatisfação profissional. Agora, isso vem no indivíduo como sintomas ligados à depressão ou à ansiedade, né? Que são mal do século, né? Que estão sempre por aí. Estão sempre por aí. À espreita, já havia uma previsão de 2030 ser a principal causa de afastamento às doenças mentais, e eu creio que tudo isso que aconteceu fez isso antecipar em vários e vários anos. Agora, como é que é feito o tratamento hoje, doutor? Então, uma vez definido que existe essa relação com o trabalho, o tratamento tem que ter basicamente 3 frentes. O indivíduo em si, trabalhar isso em terapia para compreender como que esse processo o adoeceu e colocar limite nisso. A parte de tratamento específico de quais sintomas ou como que aquilo desencadeou nele, uma ansiedade, uma depressão. E a terceira, que é o tratamento do ambiente do trabalho, porque esse ambiente está adoecendo não só ele, provavelmente mais um outro grupo também. Então, é preciso que o médico do trabalho aí entenda que esse ambiente também precisa ser cuidado. São necessários medicamentos em alguns casos? Em alguns casos, sim. Somente quando você tem um transtorno depressivo ou ansioso, um estresse pós-traumático associado, você tem que tratar para diminuir o tempo necessário para ele ficar novamente bem. Mas né? A psicoterapia é fundamental num caso como sem esse. Sem ele se implicar no processo, sem ele entender onde que foi que ele permitiu, vamos dizer assim, onde ele não ofereceu limite para que aquela, de certa forma, a agressão chegasse até ele, eu acho difícil que ele melhore e que ele não volte a adoecer. O senhor tocou numa questão muito interessante, né? Que é a própria pessoa se reconhecer vítima, né? E ela também, além de se reconhecer vítima, ela perceber de que, de uma certa forma, ela contribuiu para que sofresse todas essas agressões no mercado de trabalho, não? Ela se perceber que ela adoeceu, que ela foi vítima dessa situação toda, que é complexa, não é uma coisa só, então, que ela adoeceu, que não está funcionando adequadamente, que ela, por exemplo, não consegue mais exercer as funções dela, sociais, laborais, como exercia antes. E perceber que se ela não buscar ajuda e não tratar como um todo, ela vai voltar a adoecer novamente. Ou seja, se alguém vem até mim e me agride e eu não ao menos verbalizo, olha, me senti agredido, não gostei disso, eu posso acabar gerando naquela pessoa que me agrediu a sensação de que, nossa, ela
não se incomodou. Será que ela gosta desse tipo de coisa? Então, é perigoso. Bom, a gente está falando muito sobre o ponto de vista do paciente, né? Mas se a gente for pensar bem, né? O empregador também, né? Ele precisa ser trabalhado, ele precisa ser tratado também, não? Então, o empregador no sentido da pessoa e do ambiente de trabalho. Sim, o ambiente precisa melhorar a cooperação entre as pessoas, a competição, entre as pessoas ali, se ela não for adequadamente administrada, ela pode partir para uma competição que não é saudável, onde um não quer apoiar o outro. Então, trabalhar esse sentimento de equipe, não só num sentido pejorativo de equipe, mas de que um pode contar com o outro, pode dar suporte, e aí envolve, claro, sim, o empregador que tem uma visão para isso, é fundamental, porque esse empregador com essa visão, ele é capaz, sim, de estar preparado para o que o futuro vai vir. E, consequentemente, ter um ambiente de trabalho mais saudável e, consequentemente, mais produtivo, né? Porque um ambiente de trabalho onde as pessoas estão infelizes, elas estão insatisfeitas, consequentemente, isso vai se refletir na qualidade, né, do serviço que é oferecido. E aí, no produtivo, né? Não só no produtivo... o que nós estamos produzindo? Né? Não é só na produção no sentido de número, quantidade, mas o que eu estou produzindo em termos de qualidade de vida para as pessoas, que é o que mais importa, né? Com o trabalho enquanto um lugar de realização para as pessoas. Então, eu estou produzindo isso também ou eu só estou produzindo algo que possa ser contado? Então, sim, nesse sentido de produção, eu vejo que a gente teria grandes melhorias. Hoje a gente observa, doutor, embora não seja muito dentro da sua área de atuação, mas existem, né, flexibilização das leis trabalhistas, dos contratos de trabalho, e isso acaba se traduzindo muitas vezes numa sobrecarga de serviços com jornadas bastante extensas, exaustivas, ou seja, que o trabalhador ele tem pouco momento de lazer para estar com a família dele. Isso acaba sendo também um gatilho para ocasionar uma síndrome de burnout, não? Eu costumo dizer o seguinte, que a gente tem diversos papéis que a gente exerce na nossa vida. Então, a gente tem o papel central, então aqui o Valber pessoa, ele vai dar sustento para o Valber psiquiatra, o Valber pai, o Valber filho, o Valber irmão, e esses dependem do meu bem-estar. Então, eu preciso preservar meu bem-estar, cuidar dos momentos de lazer, dos momentos em que eu faço coisas que eu gosto, para que o Valber fique bem, porque senão os outros vão adoecer e no que adoecem vão me sufocar. Então, eu preciso botar limite nisso para que eu tenha realmente, consiga me manter bem como pessoa. E o que o trabalhador ele pode fazer, vamos dizer assim, para não desenvolver, como ele pode se precaver para não chegar a um quadro desse de ser vítima dessa síndrome? A primeira coisa é ele ter clareza que ele não precisa dar conta das coisas como querem que ele dê. Então, assim, peraí. Eu dou conta dessa forma, é assim que eu gostaria que fosse. E quando não mostrar a sua voz, colocar a sua voz, né? Conversar com os pares, discutir com os pares. Eu acho que falar é fundamental para resolver todo esse processo. Doutor Valber, eu agradeço muito a sua participação aqui no Ponto de Vista, os esclarecimentos. Tenho certeza que os nossos telespectadores, né, vão ter agora uma visão bem mais consistente do que é, né, a síndrome de burnout. Muito obrigado, espero contar com a sua presença em outras ocasiões. É um prazer. Pois é, eu agradeço também a sua audiência, a sua companhia. E lembrando que no próximo Ponto de Vista da semana que vem, nós vamos continuar falando de síndrome de burnout. Só que desta vez, tratando das relações da síndrome com o mercado de trabalho e a justiça trabalhista. Você não pode perder e eu te espero em mais um Ponto de Vista. Até lá!